se as coisas estão desafiadoras demais para você, se está aí aparecendo uma espécie de tempo nublado para você e as coisas parecem não ir nem para frente nem para trás, olhe-se com mais profundidade, porque a solução está mais próxima de você do que você imagina. Nós vamos conversar sobre isso, sobre a necessidade de você se olhar com mais profundidade. Mas antes disso, eu quero agradecer você por estar comigo aqui neste canal e se você não se inscreveu, já se inscreve agora, toca o sininho, coloca um coraçãozinho, um joinha, dá uma curtida, dá um like, porque isso ajuda o canal a entregar para mais pessoas certamente esta mensagem que poderá sim fazer bem para muita gente. Para quem não me conhece, meu nome é Aloísio Alves e eu sou especialista em relações familiares e relações empresariais e corporativas. Nós vamos nos conhecendo aqui durante a nossa conversa. Eu tenho encontrado com muita frequência pacientes, clientes que chegam no consultório, seja da cidade de Uberlândia, seja na cidade de Pouso Alegre e também nos atendimentos online ou nos intervalos das palestras que eu faço nas empresas, pessoas que vêm reclamando que a vida está muito nebulosa, que a vida para elas está bastante confusa, que as coisas parecem não irem para frente, por mais esforços que a pessoa faça. Alguns me dizem, por exemplo, que trabalham muito, procuram até economizar do jeito de cada um, mas que o dinheiro não aparece. Outras pessoas reclamam que a vida amorosa está parada, não está acontecendo nada de interessante. Enfim, vários exemplos as pessoas me trazem para dizerem que suas vidas estão paradas, as coisas estão nebulosas, ou pelo menos a vida não está seguindo na dinâmica, no ritmo que essas pessoas gostariam que estivesse seguindo. Eu acolho todos esses tipos de queixas, de dores, porque o meu trabalho é exatamente olhar para aquilo que está oculto na vida das pessoas. Quando eu falo olhar para aquilo que está oculto, eu estou querendo dizer ajudar a pessoa a enxergar aquilo que elas não conseguem ver em determinado momento. E eu falo para você o seguinte, tem naquelas várias partes do filme Rei Leão 1, o número 1 ainda, tem uma cena incrível em que o leão ele é conduzido para chegar próximo de uma água, de um rio, e ele vê o seu rosto projetado ali. E ele diz para quem está falando com ele ali na interlocução, o seguinte, eu não estou vendo nada. E aí aquela voz, aquele sábio daquele desenho animado, diz o seguinte, olhe com mais profundidade. E quando aquele leão olhou na água, ainda com mais atenção, vendo o seu rosto ali refletido na água, ele então com um olhar assim mais profundo, ele começou a perceber a imagem do próprio pai refletida na imagem dele. É uma cena muito tocante, a meu ver. Então, esse olhar-se com profundidade é algo que você pode transformar numa solução para seus enigmas, suas dificuldades. Porque nós vivemos um mundo em que nós somos todos chamados para fora de nós mesmos. Significa que nós estamos distraídos, nós estamos olhando para um tantão de coisa que não seria importante olharmos e nós esquecemos do principal, que é nos conhecer nossas capacidades, transformar essas potencialidades em habilidades e competências, mas nós não fazemos isso. Geralmente nós costumamos deixar que as coisas fiquem todas de uma maneira ou outra
agarradas, aglomeradas, como um tantão de nuvens no céu escuro, e aí você sabe, isso é prenúncio de tempestade, e só depois nós procuramos ajuda. Por isso que eu estou aqui falando com você hoje, mas com o objetivo de prestar um serviço para você, de trazer para você aqui muito modestamente, de uma forma muito simples, uma pequena contribuição, que é a seguinte: se a sua vida ela está assim travada, eu recomendo que você aprenda, exercite, faça um esforço para se olhar de uma forma mais profunda. E é claro, se você não souber, não conseguir num primeiro momento fazer esse movimento de se olhar com mais profundidade, se você não conseguir fazer isso sozinho, sozinha, é importante que você tenha aí a percepção e a decisão para buscar ajuda profissional, porque nem sempre nós conseguimos resolver nossas questões sozinhos, principalmente, questões de ordem psicológica, de ordem comportamental, padrões mentais que nós temos na nossa vida e que nós não nos damos conta. E muitos que vêm com a vida travada me falam: Aloísio, eu só atraio pessoas para o meu relacionamento no mesmo tipo, no mesmo padrão. O que eu faço? Então é claro que aí eu faço todo o atendimento com uma abordagem mais profunda, ancestral e ao mesmo tempo contemporânea. Eu procuro unir as duas sabedorias, uma sabedoria contemporânea, científica, com uma sabedoria mais antiga. Foi por essa e outras razões que durante toda a minha vida eu viajei muito e ainda viajo na medida do possível, mas eu já viajei muito para morar em outros lugares, visitar, fazer treinamentos com comunidades de povos originários, principalmente no sul do Chile, nos Andes, com descendentes da tribo Mapuche, para que eu pudesse aprender alguma coisa na linha de ancestralidade. E também fiz outras e outras imersões por esse mundo afora, e isso me deu uma condição de ter um contato muito grande com a sabedoria ancestral da humanidade e, ao mesmo tempo, fazer uma fusão com aquilo que eu vinha estudando na universidade. Eu passei aí boa parte da minha vida dedicando também à pesquisa, doutorado em educação médica, por exemplo, pós-doutorado, as pós-graduações em psicologia, biologia, que eu estou encerrando, só falta fazer 2 estágios, que eu gosto muito de estudar. Então eu procuro trazer vamos dizer, um balanceamento entre aquilo que é contemporâneo, que é atualizado, com aquilo que é ancestral. Para quê? Para ajudar a pessoa a ter um autoconhecimento mais profundo, porque pouco adianta eu resolver junto com a pessoa no atendimento, seja numa mentoria para líderes, para empresas, mentoria de grupos, ou seja no atendimento pessoa a pessoa, online ou presencialmente, tanto em Uberlândia quanto em Pouso Alegre, no sul de Minas. O que adianta eu fazer isso se a pessoa apenas resolver parte dos seus sintomas de sofrimento? É importante que eu dê para ela uma ferramenta mais poderosa, mais resolutiva. E essa ferramenta, uma das ferramentas, quero dizer, é exatamente a pessoa tirar tempo para se olhar mais profundamente. Eu fico assim bastante tocado no meu coração, fico muito mobilizado emocionalmente, porque eu tenho tido a oportunidade de atender pessoas de todos os segmentos e de todos os níveis, desde jovens até pessoas mais velhas, idosas, atendendo empresários pequenos, médios, grandes, artistas, donas de casa, sitiantes, produtores e produtoras rurais, fabricantes de queijos dos sítios, motoristas de aplicativo, engenheiros, padres, médicos. Eu atendo muitos médicos, muitos sacerdotes também, pastores, líderes religiosos, e eu fico muito tocado no meu coração. Realmente é algo que me mobiliza muito emocionalmente, me toca, como eu estava dizendo. É ver que muitas vezes as pessoas, por mais que tenham estudos, conhecimento ou dinheiro, elas ainda se conhecem muito pouco.
E isso não é uma crítica que eu estou fazendo, é uma observação de alguma coisa que é preocupante. Porque do que adianta você ter um belo currículo lá no Lattes, né? Ou seja, várias formações universitárias, se você não se conhece? O que adianta você ter fortunas, fazendas, empresas, se você não se conhece? O que adianta você ter disponibilidade, disposição para trabalhar, para fazer dinheiro, para servir as pessoas, se você não se conhece? O mais importante, e aí eu estava dizendo, é que você não espere chegar no momento que a vida trave. Não espere sua vida travar. Não espere tudo ficar complicado, mas faça já um esforço do seu jeito para ter um olhar mais profundo sobre sua própria natureza. Se pergunte: quem sou eu? Qual o meu propósito? O que eu tenho feito com aquilo que eu já conheço, com aquilo que eu já sei? O que eu tenho feito com os meus recursos materiais, recursos psicológicos, recursos cognitivos, conhecimento? Entende? Olhando para isso, certamente você vai ter, portanto, um olhar mais profundo sobre sua natureza e você vai perceber que você é muito mais do que um sobrenome de família, que você é muito mais do que a profissão que você tem, que você é muito mais do que os problemas que você enfrenta na saúde física, mental ou emocional. Você vai descobrir que você é muito mais do que a sua filosofia de vida, que você é muito mais do que a sua orientação sexual, que você é muito mais do que tudo que você pensa na vida. Quando eu falo que você é muito mais, estou dizendo é que você vai descobrir a grande força, a grande energia que está represada dentro de você e que você ainda não acessou. E o meu trabalho ao longo desses 30 anos tem sido ajudar as pessoas a desenvolver suas potencialidades, a acessarem de fato aquilo que elas têm como a grande riqueza dentro delas, que é ela própria, que são elas próprias, ou seja, a essência humana ainda é a grande desconhecida. Por isso que com todo respeito, com todo amor, sabe, eu quero falar isso para você, eu quero te desafiar. Olhe-se com mais profundidade para você descobrir de fato quem é você, quem é este ser que olha pelas janelas dos olhos, ou seja, que ser é esse que habita o seu corpo. E você vai ter belíssimas surpresas, porque você é muito mais do que você imagina ser, você é muito mais do que os seus críticos na família, seus críticos no trabalho, seus críticos na sociedade dizem de você. Você é muito mais, mas olhe-se com mais profundidade. Se você achou útil esta conversa aqui, fique à vontade para compartilhar nos seus grupos e também com os seus amigos. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!